Vamos lá. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do sabá. Não seria esta, embora muito mais do que esta, a tentação pela qual passavam os santos? E de onde aquele que seria ou não santo, sai ou não santificado? Desta tentação no deserto, eu, leiga, a insanta, sucumbiria ou sairia dela pela primeira vez como ser vivo. Escuta. Existe uma coisa que se chama santidade humana e que não é a dos santos. Tenho medo de que nem o Deus compreenda que a santidade humana é mais perigosa que a santidade divina, que a santidade dos leigos é mais dolorosa. Embora o próprio Cristo tenha sabido que se com ele haviam feito o que fizeram, conosco fariam muito mais. Pois ele dissera: se fizeram isto com o ramo verde, o que farão com os secos? Provação. Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Espera por mim. Vou te tirar do inferno a que desci. Ouve, ouve. Pois do regozijo sem remissão já estava nascendo em mim um soluço que mais parecia de alegria. Não era um soluço de dor, eu nunca ouvira antes. Era o de minha vida se partindo para me procriar. Naquelas areias do deserto, eu estava começando a ser de uma delicadeza de primeira tímida oferenda, como a de uma flor. Que oferecia eu? Que podia eu oferecer de mim? Eu, que estava sendo deserto, eu, que o havia pedido e tido, eu oferecia o soluço. Chorava, enfim, dentro de meu inferno. As asas mesmo do negror eu as uso e as suo, e as usava e suava para mim, que és tu, fulgor do silêncio. Eu não sou tu, mas mim é tu. Só por isso jamais poderei te sentir direto, porque és mim. Ó Deus, eu estava começando a entender com enorme surpresa que minha orgia infernal era o próprio martírio humano. Como poderia eu ter adivinhado? Se não sabia que no sofrimento se ria, é que não sabia que se sofria assim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. E no soluço. Só um minuto, gente. Eu vou só tirar um som aqui para não atrapalhar. Perdão. E no soluço Deus veio a mim. O Deus me ocupava toda agora. Eu ofereci o meu inferno a Deus. O primeiro soluço fizera, de meu terrível prazer e de minha festa, uma dor nova, que era agora tão leve e desamparada como a flor de meu próprio deserto. As lágrimas que agora ocorriam eram como por um amor. O Deus que nunca podia ser entendido por mim, o entendi, senão como eu o entendi, me quebrando assim como uma flor que ao nascer mal que ao nascer mal suporta se erguer e parece quebrar-se. Mas agora que eu sabia que minha alegria fora o sofrimento, eu me perguntava se estava fugindo para um Deus, por não suportar minha humanidade, pois precisava de alguém que não fosse mesquinho como eu, alguém que fosse tão mais largo do que eu, a ponto de admitir a minha desgraça sem usar sequer a piedade e o consolo. Alguém que fosse, e não, como eu, uma acusadora da natureza. Não como eu, uma espantada pela força de meus próprios ódios e amores. Neste instante, agora, uma dúvida me surpreende. Deus, ou o que és chamado, eu só peço agora uma ajuda, mas que agora me ajudes não obscuramente como me és, mas desta vez claramente e em campo aberto, pois preciso saber exatamente isso. Estou sentindo o que estou sentindo, ou estou sentindo o que eu queria sentir, ou estou sentindo o que precisaria sentir, porque não quero mais sequer a concretização de um ideal. Quero é ser apenas uma semente, mesmo que depois,
dessa semente, nasçam de novo os ideais, ou os verdadeiros, que são o nascimento de caminho, ou os falsos, que são os acréscimos. Estaria eu sentindo o que desejaria sentir? Pois a diferença de 1 milímetro é enorme, e este espaço de 1 milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo que vi. É perigoso. Os homens elogiam muito o que sentem, o que é tão perigoso como execrar o que se sente. Eu oferecera meu inferno ao Deus, e minha crueldade, meu amor, minha crueldade parara de súbito. E de súbito aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou de paraíso. A umidade de um paraíso. Não outra coisa, mas aquele mesmo deserto. E eu estava surpreendida como se é surpreendido por uma luz que vem do nada. Entendia eu que aquilo que eu experimentara, aquele núcleo de rapacidade infernal, era o que se chama de amor, mas amor neutro? Amor neutro. O neutro soprava. Eu estava atingindo o que havia procurado a vida toda, aquilo que é a identidade mais última e que eu havia chamado de inexpressível. Fora isso, o que sempre estivera nos meus olhos no retrato, uma alegria inexpressiva, um prazer que não sabe o que é prazer, um prazer delicado demais para a minha grossa humanidade que sempre fora feita de conceitos grossos. Fiz tal esforço em me falar de um inferno que não tem palavras. Agora, como falarei de um amor que não tem senão aquilo que se sente, e diante do qual a palavra amor é um objeto empoeirado? O inferno pelo qual eu passara, como te dizer, fora o inferno que vem de amor, vem do amor. Ah, as pessoas põem a ideia de pecado em sexo. Mas como é inocente e infantil esse pecado? O inferno mesmo é o do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. É a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o susto de uma criança. Mas como falarei para mim mesma do amor que eu agora sabia? É quase impossível. É que no neutro do amor está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento, e eu cabia na nudez neutra da mulher da parede. O mesmo neutro, aquele que me havia consumido em perniciosa e ávida alegria. Era nesse mesmo neutro que eu agora ouvia outra espécie de alegria contínua de amor. O que é, o que é Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na antiga prece humana. A menos que eu pudesse fazer a prece verdadeira e que aos outros e a mim mesma pareceria a cabala de uma magia negra, um murmúrio neutro. Esse murmúrio, sem nenhum sentido humano, seria a minha identidade, tocando na identidade das coisas. Sei que, em relação ao humano, essa prece neutra seria uma monstruosidade, mas em relação ao que é Deus, seria ser. Eu fora obrigada a entrar no deserto para saber com horror que o deserto é vivo, para saber que uma barata é a vida. Havia recuado até saber que em mim a vida mais profunda é antes do humano. E para isso eu tivera a coragem diabólica de largar os sentimentos. Eu tivera que não dar valor humano à vida para poder entender a largueza, muito mais que humana, do Deus. Havia eu pedido a coisa mais perigosa e proibida? Arriscando a minha alma, teria eu ousadamente exigido ver Deus? E agora eu estava como diante dele e não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele, e era de novo diante de mim. A mim, como a todo mundo, me fora dado tudo, mas eu quisera mais, quisera saber desse tudo, e vendera a minha alma para saber. Mas agora eu entendia que não a vendera ao demônio, mas muito mais perigosamente, a Deus, que me deixara ver, pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. O que és? E a resposta é: és. O que existes? E a resposta é: o que existes? Eu tinha capacidade da pergunta, mas não de ouvir a resposta. Não, nem a pergunta eu soubera fazer.
No entanto, a resposta se impunha a mim desde que eu nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia. Então eu me havia perdido num labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo, esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse à da resposta, e então eu pudesse entender a resposta. Mas era como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo ninguém a seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão. Ela não saberia que existia ver. Mas como na verdade existia visão, mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse e nem tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe. Ela sentiria a falta do que deveria ser seu. Ela sentiria a falta do que deveria ser seu. Não, eu não te contei tudo. Ainda queria ver se escapava contando a mim mesma só um pouco. Mas a minha liberação só se fará se eu tiver o despudor de minha própria incompreensão. Porque, sentada na cama, eu então me disse: me deram tudo, e olha só o que é tudo. É uma barata que é viva e que está à morte. E então olhei o trinco da porta. Depois olhei a madeira do guarda-roupa. Olhei o vidro da janela. Olhei só o que é tudo. É um pedaço de coisa, é um pedaço de ferro, de saibro, de vidro. Eu me disse: olha pelo que lutei, para ter exatamente o que eu já tinha antes. Rastejei até as portas se abrirem para mim, as portas do tesouro que eu procurava. E olha o que era o tesouro. O tesouro era um pedaço de metal, era um pedaço de cal de parede, era um pedaço de matéria feita em barata. Desde a pré-história eu havia começado a minha marcha pelo deserto, e sem estrela para me guiar. Só a perdição me guiando, só o descaminho me guiando, até que, quase morta pelo êxtase do cansaço, iluminada de paixão, eu enfim encontrar o escrínio. E no escrínio, a faiscar de glória, o segredo escondido, o segredo mais remoto do mundo, opaco, mas me cegando com a irradiação de sua existência simples. Ali faiscando em glória que me doía nos olhos. Dentro do escrínio o segredo, um pedaço de coisa, um pedaço de ferro, uma antena de barata, uma caliça de parede. Minha exaustão se prostrava aos pés do pedaço de coisa, adorando infernalmente. O segredo da força era a força. O segredo do amor era o amor. E a joia do mundo é um pedaço opaco de coisa. O opaco me reverberava nos olhos. O segredo de minha trajetória milenar de orgia e morte e glória e sede até eu finalmente encontrar o que eu sempre tivera. E para isso tinha precisado morrer antes. Ah, estou sendo tão direta que chego a parecer simbólica. Um pedaço de coisa, o segredo dos faraós. E por causa desse segredo eu quase dera a minha vida. Mais, muito mais. Para ter esse segredo, que agora mesmo eu continuava a não entender, de novo eu daria a minha vida. Eu arriscara o mundo em busca da pergunta que é posterior à resposta. Uma resposta que continuava secreta. Mesmo ao ser revelada, a que pergunta ela correspondia. Eu não havia encontrado uma resposta humana ao enigma, mas muito mais, muito mais, encontrar o próprio enigma. A mim fora me dado demais. Que faria eu com que me fora dado? Que não se dê aos cães a coisa santa. E nem ao menos eu estava tocando na coisa. Estava apenas tocando no espaço que vai de mim ao nó vital. Eu estava dentro da zona de vibração coesa e controlada do nó vital. O nó vital vibra a vibração de minha chegada, minha maior aproximação possível para a distância de um passo. O que impede esse passo à frente de ser dado é a irradiação opaca, simultaneamente da coisa e de mim. Por semelhança, nós nos repelimos. Por semelhança, não entramos um no outro. E se o passo fosse dado? Não sei, não sei.
pois a coisa nunca pode ser realmente tocada. O novital é um dedo apontando, e aquilo que foi apontado desperta como um miligrama de rádium no escuro tranquilo. Então ouvem-se os grilos molhados. A luz do miligrama não altera o escuro, pois o escuro não é iluminável. O escuro é um modo de ser. O escuro é um novital do escuro, e nunca se toca no novital de uma coisa. A coisa para mim terá que se reduzir a ser apenas aquilo que rodeia o intocável da coisa? Meu Deus, dá-me o que fizeste, ou já deste. E sou eu que não posso dar o passo que me dará o que já fizeste? O que fizeste sou eu, e não consigo dar o passo para mim. Mim que és coisa e tu. Dá-me o que és mim. Dá-me o que és mim. Dá-me o que és nos outros. Tu és o ele, eu sei. Eu sei porque quando toco, eu vejo ele. Mas o ele, o homem, cuida do que lhe deste e envolve-se num invólucro feito especialmente para eu tocar e ver. E eu quero mais do que um invólucro, que também amo. Eu quero que eu te amo. Mas eu só havia encontrado, além do invólucro, o próprio enigma, e tremia toda por medo do Deus. Tremo de medo e adoração pelo que existe. O que existe e que é apenas um pedaço de coisa, no entanto, tenho de pôr a mão nos olhos contra o opaco dessa coisa. Ah, a violenta inconsciência amorosa do que existe ultrapassa a possibilidade de minha consciência. Tenho medo de tanta matéria. A matéria vibra de atenção, vibra de processo, vibra de atualidade inerente. O que existe bate em ondas fortes contra o grão inquebrantável que sou, e este grão rola entre abismos de vagalhões tranquilos de existência. Rola e não se dissolve, esse grão semente. De que sou eu a semente? Semente de coisa, semente de existência, semente desses mesmos vagalhões de amor neutro. Eu, pessoa, sou um germe. O germe é apenas sensível. Esta é a sua única particular inerência. O germe dói. O germe é ávido e esperto. Minha avidez é a minha mais inicial fome. Sou pura porque sou ávida. Do germe que sou, também é feita essa matéria alegre, a coisa, que é uma existência satisfeita em se processar, profundamente ocupada em apenas se processar, e o processo vibra todo. Esse pedaço de coisa dentro do escrínio é o segredo do cofre. E o próprio cofre também é feito do mesmo segredo. O escrínio, onde se encontra a joia do mundo, também o escrínio é feito do mesmo segredo. Ah, e tudo isso eu não quero. Odeio o que consegui ver. Não quero esse mundo feito de coisa. Não quero. Mas não posso me impedir de me sentir toda ampliada dentro de mim pela pobreza do opaco e do neutro. A coisa é viva como ervas. E se isso é o inferno, é o próprio paraíso. A escolha é minha. Eu é que serei demoníaca ou anjo. Se eu for demoníaca, este é o inferno. Se eu for anjo, este é o paraíso. Ah, envie o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim. Não, não o meu anjo, mas a minha humanidade e sua misericórdia. Será que caiu? Alessandra? Tá sem áudio. É, deve ter caído para ela. Talvez lá também esteja chovendo. Hum, Acho que é isso que a gente tá o dia todo, assim. Será que uma de nós continua? Ou ela até caiu aqui para mim? Vamos também. Você quer continuar, Ali? Posso continuar. Ela parou ali em enviei o meu anjo, não é isso?
Isso. Sim, exatamente. A Alessandra voltou. Gente, eu caí, eu não sei onde que eu parei pra vocês. Enviei o meu anjo. Peraí, só um minutinho. Parou ali em misericórdia. Não. Ah, agora eu tô ouvindo. Onde que foi? Enviei o meu anjo para aparelhar o caminho. Tá, Ó, continuar. Enviei o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim, e para avisar as pedras que eu ia chegar e que se adoçassem à minha incompreensão. E foi o meu anjo mais suave que encontrou o pedaço de coisa. Ele não podia encontrar senão o que era, pois mesmo quando algo cai do céu, é um meteorito, isto é, um pedaço de coisa. O meu anjo me deixa ser a adoradora de um pedaço de ferro ou de vidro, mas é a mim que caberá impedir-me de dar nome à coisa. O nome é o acréscimo e impede o contato com a coisa. O nome da coisa é o intervalo para a coisa. A vontade do acréscimo é grande, porque a coisa nua é tão tediosa. Continua. Que a coisa nua é tão tediosa. Ah, então era por isso que eu sempre havia tido uma espécie de amor pelo tédio e um contínuo ódio dele, porque o tédio é insosso e se parece com a coisa mesmo. E eu não fora grande bastante. Só os grandes amam a monotonia. O contato com o supersom do atonal tem uma alegria inexpressiva que só a carne, o amor, tolera. Os grandes têm a qualidade vital da carne e não só toleram o atonal, como a ele aspiram. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido de sentir que, por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito. Mas o tédio fora a única forma como eu pudera sentir o atonal. E eu só não soubera que gostava do tédio porque sofria dele. Mas em matéria de viver, o sofrimento não é medida de vida. O sofrimento é subproduto fatal e, por mais agudo, é negligenciável. Oh, e eu que deveria ter percebido tudo isso tão anteriormente, eu que tinha como meu tema secreto inexpressivo. Um rosto inexpressivo me fascinava. O momento que não era clímax me atraía. A natureza, o que eu gostava na natureza era o seu inexpressivo vibrante. Ah, não sei como te dizer, já que só fico eloquente quando erro. O erro me leva a discutir e a pensar. Mas como te falar se há um silêncio quando acerto? Como te falar do inexpressivo? Até mesmo na tragédia, pois a verdadeira tragédia está na inexorabilidade do seu inexpressivo, que é a sua identidade nua. Às vezes, às vezes nós mesmos manifestamos o inexpressivo. Em arte se faz isso. Em amor de corpo também. Manifestar o inexpressivo é criar. No mundo somos tão felizes, pois não há uma forma única de entrar em contato com a vida. Há inclusive as formas negativas, inclusive as dolorosas, inclusive as quase impossíveis. E tudo isso antes de morrer. Tudo isso mesmo enquanto estamos acordados. E há também, às vezes, a exasperação do atonal, que é de uma alegria profunda. O atonal exasperado é o voo se alçando. A natureza é o atonal exasperado. Foi assim que os mundos se formaram. O atonal exasperou-se. E que se vejam as folhas, como elas são verdes e pesadas. Elas se exasperam em coisa. Que cegas são as folhas e que verdes elas são. E que se sintam na mão como tudo tem um peso. A mão inexpressiva, o peso não escapa. Que não se acorde quem está todo ausente. Quem está absorto está sentindo o peso das coisas. Uma das provas da coisa é o peso. Só voa o que tem peso.
e só cai o meteorito celeste, o que tem peso. Ou tudo isso é ainda eu estar querendo o gozo das palavras das coisas? Ou isso é ainda eu estar querendo o orgasmo da beleza extrema, do entendimento, do extremo gesto de amor? Porque o tédio é de uma felicidade primária demais. E é por isso que me é intolerável o paraíso. E eu não quero o paraíso, tenho saudade do inferno. Não estou à altura do ficar no paraíso. Não estou à altura de ficar no paraíso, porque o paraíso não tem gosto humano. Tem gosto de coisa. E a coisa vital não tem gosto. Tanto que sangue na boca quando eu me tanto que sangue na boca quando eu me corto e chupo o sangue, eu me espanto porque meu próprio sangue não tem gosto humano. E o leite materno, que é humano, o leite materno é muito antes do humano e não tem gosto, não é nada. Eu já experimentei. É como o olho esculpido de estátua que é vazio e não tem expressão, pois quando a arte é boa é porque tocou no inexpressivo. A pior arte é expressiva, aquela que transgride o pedaço de ferro e o pedaço de vidro, e o sorriso e o grito. Ah, mão que me segura! Se eu não tivesse precisando tanto de mim para formar minha vida, eu já teria tido a vida. Mas é que isso, no plano humano, seria destruição. Viver a vida em vez de viver a própria vida é proibido. É pecado entrar na matéria divina. E esse pecado tem uma punição irremediável. A pessoa que ousa entrar neste segredo, ao perder sua vida individual, desorganiza o mundo humano. Também eu poderia ter deixado minhas sólidas construções no ar, mesmo sabendo que elas eram desmanteláveis, se não tivesse sido pela tentação. E a tentação pode fazer com que não se passe a outra margem. Mas por que não ficar dentro, sem tentar atravessar até a margem oposta? Ficar dentro da coisa é a loucura. Não quero ficar dentro, senão a minha humanização anterior, que foi tão gradual, passaria a não ter tido fundamento. E eu não quero perder a minha humanidade. Ah, perdê-la dói, meu amor, como largar um corpo ainda vivo que se recusa a morrer com os pedaços cortados de uma lagartixa. Mas agora era tarde demais. Eu teria que ser maior que meu medo. Teria que ver de que fora feita a minha humanização anterior. Ah, tenho que acreditar com tanta fé na semente verdadeira e oculta de minha humanidade que não devo ter medo de ver a humanização por dentro. E aí, será que a gente faz uma pausa? Por mim, tudo bem. Podemos também. O que vocês sentiram aí com esses textos que a Alessandra leu para nós? Eu acho que esse silêncio fala muito sobre tudo que foi lido. Acho que trouxe muitos pensamentos. E quando a Ali, se eu não me engano, que estava lendo? Ale, Quando- Alessandra. Alessandra, pronto, desculpa, perdão. Quando ela leu sobre, pois quando a arte é boa, é porque tocou no inexpressível. A pior arte é a expressiva, aquela que transgride o pedaço de ferro e o pedaço de vidro, o sorriso e o grito. E eu imediatamente lembrei da Vera Iaconelli, em uma conversa que ela teve com um amigo dela, que esse amigo dela perguntava: Ah, Vera, e em suas sessões de análise você não fica curiosa para saber da fofoca, ou então imaginar o rosto dessas pessoas que estão te dando nome? E ela
prontamente diz que o que importa mais na análise, assim, gente, eu estou falando porque eu ouvi ela falando, tá? Eu não sou da área da psicologia, eu sou da sociologia, eu sou de outra coisa. Mas ela fala que a importância da análise está para além do que se é falado. Então, tudo que se é dito, existe uma parte que está recalcada que existe, que é isso que importa, e é isso que ela quer aflorar nas pessoas. Então, essa é a importância do que não é dito. Acho que me tocou muito essa parte. Muito bonito isso. Tem uma frase que eu tenho anotado aqui, eu não faço ideia de onde ela veio, mas isso que você falou, Ana, me lembrou dessa frase. Fala, o poema sabe mais que o poeta. Fiquei pensando na arte, nas criações. Quando elas são inexpressivas, eu sinto que deixa abertura para que a gente coloque algo da gente naquilo que está sendo construído. Às vezes, uma criação artística me é muito mais interessante do que uma pesquisa acadêmica sobre aquela obra, por exemplo. Não é raro que uma pesquisa acadêmica sobre uma obra artística deixa aquela obra meio chata, né? Muita gente fala disso, assim. Aquilo se torna algo tão racionalizado, expressivo demais, que não tem uma captura de nós, assim, é algo que a gente possa se inserir naquilo que, naquele objeto artístico, né? Seja ele qual for, seja um poema, seja um livro, seja uma ilustração. Eu acho que esse inexpressivo é muito importante para manter a coisa viva, né? Enfim, o que a Ana Beatriz falou me lembrou muito disso. O quanto é diferente uma obra artística, uma obra acadêmica, por exemplo. Eu fico pensando, esse livro da Clarice, A Paixão segundo GH, o que ele é capaz de suscitar na gente, causar na gente, e como seria a gente ler uma dissertação, um TCC, uma pesquisa sobre este mesmo livro, né? Eu acho que é diferente. Uma pesquisa acadêmica, ela busca o expressivo, né? Sim, em alguns programas, claro, né? Tem alguns que têm mais abertura para a gente ser mais criativo na escrita de uma pesquisa, por exemplo. Mas nos moldes acadêmicos do Lattes, não é bem assim, né? Geralmente tem que estar tudo bem explicadinho, e aí a coisa se torna bem chata. Diferente do livro da Clarice, desse livro, né? Então, fiquei pensando nisso, Ana. Eu não sabia que você era da sociologia. É bom ter alguém aqui de um campo diferente, né? Eu sou, as coisas que eu sei, meu interesse na psicologia e psicanálise é por conta da minha irmã e da minha tia. E aí elas conversam tanto que eu fiquei assim, namorando essa ideia em 2022 e desde então eu tô noiva, tô quase me casando. Uhum. Eu queria comentar, puxando o gancho, boa noite, boa noite a todos. Eu queria comentar, puxando esse gancho que a Lívia falou, né, sobre o artigo e a arte. Eu fiquei pensando do ponto de vista enquanto artista, né, porque até para mim seria diferente ler um artigo sobre algo que eu pintei, eu fiquei imaginando qual, qual seria a sensação, no caso, estando no lugar da pessoa que cria, da pessoa que expressa e vendo como alguém detalhou, né, e iniciou todo esse processo, né? E eu já tive uma vez que explicar de onde eu tirei tal ilustração, tal inspiração. E depois que eu falei, para mim ainda tinha emoção, porém ficou algo um pouco mais mecânico, né? Foi
ficou um pouco opaco, como se fossem as cores daquela arte que está gravada na minha cabeça. E depois que eu expliquei para a pessoa também eu senti como se eu fechasse assim os parênteses da imaginação, né, do sentir, do que foi estimulado para aquela pessoa. Que enquanto foi entregue só a imagem da arte para ela analisar, apreciar, se identificar, fazer uma leitura daquilo, né? Aí quando eu fui e falei os detalhes de tudo, é como se fechasse o parêntese, né? E a pessoa fica ali presa. E eu vejo assim mudar a forma que a pessoa reage, tipo, ah, tá, é porque eu achei que poderia ser isso, isso, isso. E a ideia que a pessoa estava tendo daquela arte, às vezes era muito mais legal e divertida do que a própria ideia inicial que eu tive para pintar aquilo. Por quê? Porque estava sem essas barreiras, né? Sem esses parênteses, era algo livre, era uma imaginação de interpretação, de análise. A pessoa, não sei, talvez estivesse se identificando com aquelas cores e aquelas cores estivessem trazendo os sentimentos, as emoções que trazem lembranças e assim por diante. E é algo infinito dentro daquele universo do ponto de vista daquela pessoa, né? E trazendo para nossa leitura também, eu vejo nesse texto, nessa parte que a gente leu, essa, essa expressão sem esse parêntese, né? Só que na escrita, em como ela descreve, né? O que sente e o que entende e o que analisa, e sempre dentro dessa descrição. Eu sinto como se ela juntasse as duas coisas de uma análise um tanto técnica e detalhada das coisas, mas ao mesmo tempo livre e criativo e sem esse parêntese, né? Principalmente é assim que eu me sinto, né, lendo e ouvindo aqui os textos, né, do livro. Eu fico pensando que a Clarice me dá a sensação de que ela não, de que ela escreve para si, né? E daí eu acho que pensando nisso, me casa muito com o que a gente está conversando aqui, porque ela não transmite a necessidade de ser entendida, né, nos seus escritos, assim, nos seus livros, né, o que é muito diferente em uma pesquisa acadêmica, por exemplo, né, que a gente está falando. Então, ali, quanto mais a gente quase que precisa escrever como se outra pessoa estivesse lendo já, assim, né, pensando com a cabeça de outra pessoa que está lendo, né, pensando fora de nós. E acho que a Clarice faz o inverso, assim, nisso, né? Então, por isso que a gente vai e volta também, e acho que a gente não vai ter a capacidade de captar o que ela verdadeiramente quis dizer com cada palavra, cada livro que ela está falando aqui, justamente por isso, assim, né? Acho que ela vai se escrevendo para se salvar em certo ponto, né? Assim, e sem essa amarra de ter que fazer sentido para nós, leitores, que vamos ler aqui, seja quando for, né? Assim, acho que essa é a beleza da escrita, Eu ia né? perguntar se as referências de uma certa crítica, de uma vivência religiosa, está, está tão clara, né? Porque eu peguei tantas referências de textos bíblicos e de palavras como é que fala? Palavras assim de autoridade que são muito usadas no meio religioso
frases comuns, como se fossem quase que ditados populares dentro dessas bolhas religiosas. Eu sinto, eu estou empenhada aí nessa leitura, Larissa. No encontro passado, foi até uma coisa que eu mencionei, que eu tenho a impressão de que ela pega a linguagem religiosa, mas existe uma ideia, isso é uma coisa minha, a leitura que eu estou fazendo, é que ela subverte isso. Por exemplo, ela faz certas associações um pouco diferentes das referências Uhum. Como se religiosas. fosse a essência das referências, como se fosse um ponto de partida para o. Eu acho que um ponto de partida, mas ela subverte aquela frase posta pela religião. Eu queria achar um exemplo, porque eu fui grifando isso, assim, porque eu fiquei muito. Ela fala, por exemplo, da santidade humana, né? Ou ela teve. Ah, isso eu achei lindo, gente. Tá na 130 para mim. Isso eu achei realmente muito bonito. Comunica com o que eu falei lá no encontro passado, que ela está falando da provação, essa palavra, né? O Uhum. que que a gente associa com provação no âmbito religioso? Tem muito a ver com certo sacrifício, pelo menos aqui em associação livre é o que me vem. Mas olha o que que ela colocou. Vou ler o parágrafo. Provação. Agora entendo o que é provação. Provação, dois pontos. Significa que a vida está me provando. Mas provação, dois pontos. Significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Então eu acho que existe referências Sim. religiosas, mas eu estou com a impressão que ela dá uma subvertida naquilo que é tomado no senso comum dos preceitos religiosos, Ela usa tipo Era como uma essa impressão linguagem, que eu né? estava tendo. como uma Uhum. linguagem. E aí a gente vai entrar numa coisa muito legal, que é a polissemia, né? É quando uma palavra, se a gente se permite, a Clarice eu acho que permitiu, se permitiu, brincar com a palavra. E existe uma certa ideia de que essa brincadeira pode ter efeitos interessantes, porque a partir do momento em que a gente dá novos significados, subverte uma linguagem, existe uma aposta de que isso também pode produzir efeitos subjetivos. A forma com que a gente utiliza de uma linguagem fala sobre a forma com que a gente vive. Então, é difícil, assim, resumir um pouco disso que eu. Porque é algo novo para mim também, né? Mas eu acho que é até interessante a gente entrar nisso, aqui no grupo que a gente está, porque eu queria deixar uns minutinhos para a gente pensar sobre as próximas obras. Eu e a Camila, a gente fez um levantamento, né? Assim, por enquanto, a gente está muito interessada em ler a Clarice Helene Sixou. Clarice, que é uma autora brasileira, Helene Sixou é uma autora francesa, né? Ela tem aí uma estrangeiridade, assim como a Clarice. E ela tem bastante esse uso da polissemia, né? Que ela pega a palavra, brinca com a palavra, articula a palavra de outro jeito. Ela é tanto escritora quanto acadêmica, né? E ela também está na nossa lista de leitura. E aí a gente queria ver com vocês o interesse de vocês nisso, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, onde a gente parou, gente? Porque eu tirei meu marca-texto. Na Sobre 145. isso. No livro é 145. Tá, é porque eu fui rodando aqui e aí eu tirei o marca-texto. Ó, a gente tá. Eu imagino que no próximo ou nos próximos dois a gente finaliza a leitura. Talvez seja interessante a gente começar a conversar sobre a próxima, né? Para dar tempo da gente chegar em um acordo.
qualquer um que a gente colocou ali, para mim, é um livro interessante. Eu talvez gostaria de ir um pouco para Helene Sixto para variar um pouquinho, depois voltar para Clarice, não sei, né? Mas me conte vocês, a Camila também, quem está aqui, depois a gente pode retomar essa conversa no próximo encontro. Vocês têm alguma obra de interesse? Vocês gostariam de continuar com a Clarice, trazer uma nova referência? Enfim. Por enquanto, eu estou achando bem interessante a leitura da Clarice. Por mim, tá ótimo. Mas qualquer uma das outras também seria interessante. Eu também gosto muito dessa leitura de Clarice, mas eu acho que a Helena vai ser uma boa composição nessas leituras que a gente está contemplando. Eu acho que vai ser muito bom a gente ampliar. Podemos levantar essa questão lá no grupo, né? E quem se sentir à vontade também de dar opinião lá no grupo, manda mensagem pra gente, vamos conversando por lá. Acho que a proposta de intercalar com a sexo principalmente vai trazer um pouco de talvez um entendimento um pouco assim, então a Clarice está indo por esse lado, então é disso que a Clarice está falando lá, quando a gente leu, né? Eu acho que a sexual ela tem esse diálogo, assim, que torna a leitura da Clarice interessante para esse lugar, né, de investigação, assim, para nós aqui, né? Talvez a gente pode colocar lá no grupo as 3 obras que a gente pensou que seria a Clarice, Um Sopro de Vida, e as 2 obras da Helene. E aí a gente abre para votação. O que talvez a gente pode acrescentar é alguma obra que não está listada por nós, né? Não precisa, se alguém tiver alguma obra que eu e a Camila não foi pensada, né? Mas que tem interesse, também a gente pode acrescentar lá na enquete. Se não colocar nesse momento, coloca no próximo, né? Ou em outro, enfim. A ideia é que a gente possa ir construindo isso junto. E aí também eu acho que uma possibilidade é todo mundo ver a descrição dos livros e ver aquele livro que despertou mais interesse, né? E aí a gente vai por aí. Eu vou ser bem sincera, qualquer um eu acho que eu vou ficar feliz, né? Porque os livros que a gente colocou ali já parte do meu interesse, imagino também parte do da Camila. E aí seria bom se também alcançasse um número interessante de pessoas para a gente fazer essa leitura todo mundo junto. Eu pelo menos leio muito melhor quando eu vejo a leitura de outras pessoas junto, né? Muitos de vocês às vezes captaram ou levantaram algumas coisas que faz a leitura ficar mais interessante mesmo, né? Podemos decidir dessa forma, então colocamos lá quando talvez na próxima semana, Camila. Sim, Eles sim, estão lá, assim. E aí folhei ele por lá, assim, eles, né, deem uma olhada, ver o que também vai surgindo de interesse aí, possibilidade para a gente ler, a gente coloca a produção lá.
né? Acho que a gente pode ir pensando até quando deixar aberto, até o final desse, né? Uhum. É isso. Vamos por hoje. Boa noite. Eu Ah, queria Daniel. comentar uma coisa. É porque vocês estavam falando dessa questão da religião, né, de como ela usa essas palavras. E aí eu estava pensando que se a gente parar para pensar, lá no começo, ela disse que ela começa descrevendo o quarto onde ela está como um bashfon, que uma das traduções é submundo, e depois ela descreve como um minarete, que é uma mesquita, a torre mais alta de uma mesquita, que é um local de orações, que no momento a última coisa que ela está fazendo são orações. Ela está invocando coisas mais profanas do que orações. Então ela faz também essa subversão desse minarete, que é o quarto da empregada. Uhum. Muito bom. Isso que tem esse aspecto religioso, eu não tinha percebido na primeira leitura que eu fiz desse livro, há muito tempo atrás. A minha primeira leitura dele foi quando foi no mestrado, eu estava em 2019. E aí eu peguei ele de novo agora em 2026. Isso não tinha sido uma questão, né? Olha como são as coisas. Passou a ser, né? Enfim. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.